Nesta aula, nós veremos um pouco sobre dois macronutrientes secundários bastante requeridos por plantas e pouco adicionados por fertilizantes, e geralmente eles são fornecidos via calcário e gesso. Nós estamos falando do cálcio e do magnésio. Um dos motivos pelos quais nós discutiremos simultaneamente tanto a dinâmica do cálcio quanto do magnésio é porque no solo eles têm transformações, passam por uma dinâmica bastante semelhante. Ambos possuem como fonte principal as rochas, que nós conhecemos como calcários, e sofrem poucas transformações no solo, ou seja, possuem uma dinâmica bastante simplificada, diferentemente do que nós observamos para o enxofre, para o nitrogênio e um pouco menos para o fósforo. E aí, então, quais seriam as dinâmicas, as transformações pelas quais ambos nutrientes irão passar? Então, começaremos aqui pelo cálcio e magnésio presentes na solução do solo, no fator I. Essa quantidade de cálcio em solução ela pode ser afetada pela presença de outros cátions, como potássio, amônio, alumínio, tá? E ela vai chegar aqui na solução por algumas práticas, como calagem, gessagem e adubação. No caso da calagem para cálcio e magnésio, gessagem especificamente para o cálcio e adubação ambos. Lembrando que a principal aqui para fornecimento desses dois é a atividade de calagem. Esse cálcio e magnésio da solução, eles podem ter vindo da parte de complexo de troca do solo, tá? Onde tem ali retido temporariamente todos esses íons. E ele pode também vir do intemperismo de rochas e minerais. Outra fonte de cálcio e magnésio também é a matéria orgânica do solo, que após sofrer mineralização pode disponibilizar esses íons para a solução do solo. Todo esse cálcio e magnésio da solução, ele será absorvido pela planta, passando a fazer parte da sua biomassa vegetal, que futuramente pode voltar a compor a fração orgânica do solo. Além disso, parte desse cálcio e magnésio presentes na solução do solo, eles podem ser precipitados na forma de carbonatos, fosfatos e sulfatos, dependendo aí dos íons que nós tivermos disponíveis em abundância na solução do solo e, consequentemente, do pH. Aqui das rochas, nós podemos citar rochas ricas em alguns minerais, como anortita, calcita, dolomita, no caso do cálcio, e a biotita, dolomita e olivina, no caso do magnésio. Outro processo de saída do cálcio e do magnésio da solução é o processo de lixiviação, parecido com o que ocorre com o potássio. Formas disponíveis que nós teremos no solo. Nós teremos cálcio e magnésio presentes na matéria orgânica e também de forma inorgânica, ambos na presença de cátions monovalentes na solução do solo. Esses dois nutrientes terão também fatores que afetarão a sua disponibilidade, estando mais ou menos disponíveis para as plantas. O primeiro deles é a matéria orgânica, primeiro porque ela atua como fonte desses nutrientes, ao ser mineralizada, ela cicla e disponibiliza esses nutrientes para as plantas, e outro benefício da matéria orgânica é quando presente no solo, há uma maior CTC. CTC é essa que será responsável por reter esses cátions de cálcio e magnésio sendo disponibilizados aí para a planta à medida que ela reduz a concentração desses nutrientes na solução do solo. O pH irá influenciar também indiretamente por conta do aumento ou redução das cargas negativas, que são cargas variáveis no solo, e o tipo de argila também relacionado à CTC ou CTA, que estará presente ou predominante nesse solo. E o teor de argila também dependendo do tipo de argila que nós tivermos no solo. Então, se nós temos argilas predominantemente, argila minerais do tipo 1:1, óxidos de ferro e alumínio, nós teremos aí pH mais ácido, reduzida a disponibilidade deles em solução e pouca carga para que também eles sejam retidos. Se nós temos também baixo teor de argila, ou seja, solos mais arenosos, nós teremos menos CTC ainda para que esses cátions sejam retidos, então eles podem ser facilmente perdidos por lixiviação. Presentes ali no solo, como é que esses elementos chegarão na planta para que eles sejam absorvidos, transportados, metabolizados e redistribuídos?
É isso que nós veremos aqui nos próximos slides. Então, um resumo do caminhamento desses nutrientes seria basicamente esse. Uma vez na solução do soro, ambos são transportados por fluxo de massa, serão então absorvidos, ou seja, passarão para o interior das células radiculares na mesma forma pelas quais eles chegaram na superfície das raízes, e é exatamente nesse formato que eles serão transportados para a parte aérea, onde ali eles realizarão as suas funções, fazendo parte da matéria seca. Então, um pouco de detalhes aí acerca da absorção desses dois nutrientes. Como eu já disse, a absorção se dará na forma dos mesmos cátions divalentes disponibilizados na solução do solo. As formas preferenciais são exatamente essas. E aí, quais são então esses mecanismos de absorção? Ela será passiva, ou seja, nos espaços intercelulares e plasmodesmos até a endoderme, onde a partir dali ela passa a seguir a rota ativa, tá? Nesse momento de absorção, pessoal, é importante ressaltar que, para o caso do cálcio, pode haver inibição competitiva com amônio e alumínio, tá? E a absorção do cálcio vai ocorrer unicamente em raízes jovens. Então, as raízes das plantas precisam estar crescendo e se renovando continuamente para que haja uma absorção eficiente de cálcio. Para o magnésio, haverá inibição competitiva também com o próprio cálcio, tá? Com o potássio, com o amônio e também com o sódio. O que é que vai definir isso? Desequilíbrio nas concentrações. Então, se eu tenho muito mais cálcio do que potássio, lembram-se da relação 3:1, que é bastante falada? Então, geralmente é uma média que dá certo ali, mais ou menos, para grande parte das culturas, tá? Se nós temos uma relação 3:1 de cálcio e magnésio no solo, tá ok. Agora, se começa a discrepar muito, se eu começo a ter 6:1, 10:1, ou seja, 10 íons de cálcio para cada 1 íon de potássio, então com certeza vai resultar na inibição competitiva entre esses dois elementos no processo de absorção, certo? Mais uma vez chegados até o xilema, o que vai acontecer? Esses nutrientes, o cálcio e o magnésio, serão transportados para a parte aérea da planta. Tanto o cálcio quanto o magnésio, eles serão transportados na forma passiva, seguindo ali a corrente transpiratória, tá? Entretanto, como o magnésio ele é mais móvel na planta, a gente vai ter mais transporte, tanto transporte quanto redistribuição. No caso do cálcio, como ele segue especificamente a corrente transpiratória, tecidos onde tem uma taxa transpiratória menor vai também ter menor direcionamento de cálcio para esses locais, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso lá na frente. Então, quais seriam as funções aí do cálcio? O cálcio, ele é estrutural, né? Ele forma os pectatos presentes na lamela média, né? Esses pectatos de cálcio, eles são componentes da pectina, que por sua vez estão na lamela média, e só nessa estrutura nós teremos por volta de 30 a 50% do cálcio que foi absorvido pela planta, tá? E só por isso aí a gente percebe que o cálcio, então, ele vai incrementar a resistência mecânica desses tecidos vegetais, e a pectina, por sua vez, ela permite a elongação celular até o seu tamanho final, né? Além disso, a lamela média, que é onde está essa pectina, ela é responsável por ligar as células vizinhas. Então, você vê aí grande importância do cálcio em diversos processos, pelo simples fato de compor os pectatos da lamela média. O cálcio também compõe a enzima amilase e também as calmodulinas. Dentre esses processos, nós podemos citar aqui, já visível porque a integridade das membranas, tá? O processo de absorção iônica e também a ativação enzimática, tá? Sobre a integridade estrutural das membranas, além de tudo que já foi citado anteriormente, é interessante ressaltar que o cálcio, quando presente, ele inibe uma enzima que degrada os pectatos da parede, que é conhecida como poligalacturonase, tá? Na absorção iônica, como é que esse cálcio vai atuar? Na absorção seletiva de íons pela atuação sobre a estabilidade das membranas da proteína, tá? E na ativação enzimática também. Então, se vocês forem pegar diversas literaturas, vocês verão que a concentração de cálcio no suco celular geralmente é baixa, ela é maior dentro do vacúolo, porque a presença do cálcio ali dentro da célula, né, fora do vacúolo, vai causar a inibição de uma série de enzimas aí. Então,
Ele é responsável por inibir ou ativar algumas enzimas, tá? E da ativação enzimática, nós já citamos ali a própria calmodulina também, que regula a atividade de muitas enzimas, como a própria fosfolipase, a TPase, dentre outras, tá bom? No caso do magnésio, a parte estrutural mais conhecida do magnésio qual é? A clorofila. Então, se você pegar a estrutura de uma molécula de clorofila, você vai ver que uma parte dessa molécula tem como cátion central o magnésio. Então, faltando magnésio, falta clorofila na planta, tá? Processos também de ativação enzimática, absorção iônica e fotossíntese, além de atuar na respiração e armazenamento e transferência de energia e síntese proteica. Bom, como se dá a redistribuição desses nutrientes na planta? Aqui ocorre uma das poucas diferenças entre cálcio e magnésio em todo esse sistema solo-planta, tá? Diferentemente de quase todos os nutrientes que nós já vimos até o momento, o cálcio ele é imóvel na planta. É um nutriente, junto com o boro, que tem menor mobilidade, quase nenhuma. Por quê? Porque grande parte, como eu falei, 30 a 50% desse cálcio absorvido, ele está imobilizado nos pectatos da parede celular e em sais de cálcio também de baixa solubilidade. Então, todos esses componentes, eles não serão móveis no floema. Então, nesse caso, nós temos uma mobilização muito insignificante de cálcio das folhas velhas para as outras partes da planta, como meristemas, folhas jovens, enfim, toda a parte de crescimento da planta. Então, nesse caso, onde é que nós teremos a sintomatologia de deficiência do cálcio? Nos meristemas e também nas folhas mais jovens. O magnésio, por sua vez, é totalmente o contrário do cálcio. Ele tem alta mobilidade no floema e é exatamente por isso que há uma mobilização muito tranquila das folhas velhas para as demais partes da planta. Nesse caso, então, onde é que nós teremos sintomatologia de deficiência de magnésio ocorrendo? Nas folhas mais velhas, tá bom? E aí vamos falar um pouco, então, da sintomatologia de deficiência do cálcio. Faltando cálcio, o que é que nós teremos na planta? Nós teremos esses sintomas, distúrbios ocorrendo em meristemas, folhas jovens e tecidos com baixa taxa respiratória, como, por exemplo, os frutos, tá? Então, justamente isso aí pode ocorrer o surgimento de diversos distúrbios fisiológicos, também chamados de doenças fisiológicas, ou seja, que não tem um agente fitopatogênico, né? Mas é causado por um distúrbio de deficiência. Nós temos a podridão apical no tomate, que é isso aqui que vocês estão vendo na figura. Ocorre justamente isso aí. Frutos, como nós já vimos, têm uma baixíssima taxa transpiratória quando comparado com as folhas. Então, grande parte do cálcio que é absorvido e transportado na planta vai direto para as folhas, tá? Então, os frutos acabam sofrendo por deficiência de cálcio, mostrando, então, alguns sintomas de distúrbios fisiológicos. Isso acontece no tomate, na melancia, no amendoim, tá bom? E pode haver morte de brotações e cor esbranquiçada nas margens das folhas. Se esse nutriente, o cálcio, ele estiver em excesso, o que é que ele vai causar? Deficiência de magnésio ou potássio. Então, só por isso aqui a gente percebe o seguinte: recomendar nutrientes para uma cultura não é simplesmente falar, eu vou colocar bastante para não faltar nada. Porque tanto o pouco quanto o muito pode causar problemas, né? O excesso ou a falta pode causar problemas. O equilíbrio é sempre o melhor caminho. Então, vamos conhecer aqui um pouco dos sintomas de deficiência do cálcio em algumas culturas. Então, aqui em alface, a gente consegue ver nas partes mais jovens, tá? Esses sintomas aqui. No tomate, nós já falamos um pouquinho sobre a podridão apical e conseguimos ver esse mesmo sintoma aqui em um fruto de melancia. E do magnésio, como acontece? Nós teremos, então, sintomas em folhas mais velhas, tá? Então, é uma clorose internerval, que significa internerval, que ela vai acontecer no limbo foliar. Vocês percebem que aqui nós temos as nervuras muito bem ressaltadas porque elas ainda permanecem verdes, mesmo que um verde mais clarinho, mas elas ainda permanecem verdes. Então, isso é uma clorose internerval. Essa clorose, ela vai se iniciar com manchas, né, amarelas, que se evoluem depois para todo o tecido internerval, tá bom? Então, aqui nós temos o exemplo à esquerda de uma folha com deficiência de magnésio e uma folha saudável.
e é muito visível aqui as nervuras mais esverdeadas e o limbo foliar mais amarelado, clorótico. E o excesso de magnésio também pode induzir a deficiência de potássio. Por quê? Por conta da absorção, ou seja, haverá ali uma inibição competitiva no processo de absorção, fazendo com que haja mais absorção de magnésio em detrimento de potássio, havendo a deficiência, então, desse nutriente. Nós temos aqui sintomas bastante característicos de magnésio, tá? No milho é bastante fácil, o milho é uma das culturas que mais demonstram, né, de forma visual mais fácil a deficiência dos nutrientes. Temos aqui também o algodão, tá? Então, e aqui uma folha de citros. Em todas elas, o que a gente consegue observar? Clorose internerval, ou seja, as nervuras estão bastante verdinhas, mas o limbo foliar encontra-se bastante clorótico, amarelado, tá bom? Então, pessoal, era isso que nós tínhamos para ver sobre cálcio e magnésio. Mais uma vez, lembro que acessem o Moodle, leiam toda a leitura sugerida, tá? E façam as atividades. Bons estudos!